Deus te abençoe. Podem se sentar. É hora de ofertar e eu quero falar sobre isso. O poder de ofertar, o poder que isso tem para remover maldições. Amém. Ou pelo menos para lutar contra maldições, caso ele não faça nada. Amém. Agora, em Malaquias, a Bíblia diz: pode um homem roubar a Deus? E ele diz: sim, as pessoas podem roubar a Deus. Amém. Mas você nunca vai roubar a Deus. Mas você diz: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma terrível maldição. Por que me roubaram? Sim, toda esta nação. ILT, break time igual 0.5S e GT. Agora, eu só quero que a gente realmente acredite que as maldições são como um gás. Entende? ILT, break time igual 0.5S e GT. Que se espalha de forma abrangente e completa por toda e qualquer parte da cabine, ou por toda e cada área da casa, ou por qualquer outro local ou ambiente onde o gás estiver presente e se dispersar livremente, de maneira completa e restrita, e em cada canto. E você pode até estar dentro de um quarto fechado, mas o gás ainda assim chega lá. Então, uma maldição é como um gás indizível que tem sua própria maneira peculiar e insidiosa de te afligir. Não importa a segurança ou as precauções que você estabeleça para se proteger completamente dela. Você está me acompanhando? E é por isso que todo mundo deve ter um respeito adequado pelas maldições, deve respeitar esse conceito. Agora, tem gente que realmente não liga para isso. Você pode até dizer que não se importa, mas quando começa, você percebe que se importa sim. Eu me lembro de um dos caras que tentou bombardear exceto as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Na verdade, ele tentou primeiro bombardear aquelas torres, mas não conseguiu. E eu acho que ele foi pego. Então, quando ele foi julgado, disse que não se importava com nada disso. Quando ele finalmente foi condenado, acho que foi à prisão perpétua. Várias prisões perpétuas para ficar em uma cela de 2 metros por 3. Você entende? 2 metros por 3, para sempre, para todo sempre, entre paredes de concreto para que você não possa se matar. Entendeu bem? Depois de ficar lá por um tempo, ele começou a se importar com a situação dele e começou a recorrer, sabe? Porque quando você recorre, há um motivo para te levarem ao tribunal. Semana passada eu vi um homem que estava fazendo uma campanha contra o confinamento solitário. Ele ficou em confinamento solitário por alguns anos, sem contato humano. E o que pode acontecer com você enquanto está lá? Agora é fácil dizer, eu não me importo. Mas quando isso começa a acontecer, você percebe que se importa com o que é uma maldição. Então, nunca provoque um caso intencionalmente porque, sem querer, muitas vezes, estamos sempre provocando problemas e situações. Sem querer, assim como antes. Na sexta-feira, você percebe que fez algo que é uma das coisas que trazem cura. Você está comigo?
Até mentiras trazem curas, contando mentiras. Agora, em Deuteronômio 28, ele menciona as coisas que são maldições. E hoje, pela oferta de hoje, estou crendo em Deus junto com você. Que isso nunca se aplique a você. Ele diz: o Senhor te levará, no versículo 36, e o teu rei, que tu estabelecerás sobre ti, a uma nação que nem tu nem teus pais conheceram. Agora, quando você é levado para países nos quais, na verdade, você realmente não gostaria de estar contra a sua própria vontade. ILT, break time igual 0.5S e GT. Então você descobre que há algum tipo de maldição terrível. É raro encontrar muitos americanos em Gana. Você vê como se eles tivessem vindo aqui para trabalhar ou você não entendeu minha explicação em inglês? Você não faz isso facilmente. Multar. Então todos esses britânicos vieram para Gana em busca de trabalho? Não, como se estivessem fazendo algo limpo. Eles estão limpando no SIC SSB. Eles são os mais limpos e organizados, como os alemães, que diligentemente varrem, cuidadosamente limpam e meticulosamente higienizam os tapetes, além de limpar e varrer completamente o centro da cidade. Eles se candidataram para trabalhar como enfermeiros dedicados e qualificados no renomado Colibu ou estão atualmente empregados e trabalhando no necrotério local, desempenhando funções essenciais. Você conhece pessoas assim? Não. Mas você conhece algum nacional de qualquer país que tenha ido para outro país? Eles ficam felizes em ser os mais limpos. Eles estão procurando um trabalho de limpeza das 4 horas às 6 horas. Você limpa das 5 horas às 7 horas da manhã e depois outro à noite. Aí você termina o dia. 2 trabalhos de limpeza. Você vê holandeses e belgas vendendo deliciosos fast food na Nigéria? Gosta realmente do saboroso fast food nigeriano, com suas especiarias e temperos únicos. O que é fast food nigeriano? Eba ou talvez eles estejam vendendo. Eles estão assando plâncton na beira da estrada em Gana ou estão fazendo o que é a lei. Mas você conhece algum país onde eles vendam fast food? Onde você vê seu irmão atrás de nós está servindo? Ele está fritando a coisa. E até mesmo seu conhecimento sobre ele é uma conexão. Ei. Então, as maldições têm diferentes e variadas maneiras de serem implementadas e executadas. E ele diz que a lei levará você e o seu rei, que você colocará sobre você, a uma nação que nem você nem os seus pais jamais conheceram ou sequer ouviram falar. E lançarás muita semente ao campo, mas, no entanto, colherás apenas muito pouco, e, consequentemente, plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás do vinho nem colherás as uvas, porque os vermes as comerão. Uau! Terás oliveiras em todo o teu território, mas tu não te ungirás com o óleo. Pois a oliveira perderá seu fruto, mesmo levando muita semente ao campo. Pense nas sementes que as pessoas plantam em suas vidas através da educação. Um irmão tinha 2 mestrados universitários, além da graduação acadêmica, um doutorado e também é um médico profissional qualificado.
Várias vezes encontrei pessoas que se candidataram a empregos e disseram: você é qualificado demais, super qualificado. Um irmão era contador certificado, com MBA e doutorado. Então, em determinado momento, ele decidiu que não colocaria essas qualificações. Ele escolheu só uma. Sim, os mestres servem. Por que levar muita semente ao campo e não colher o que deveria? É uma das coisas que são uma maldição para hoje. Elas não se aplicarão a você. Sabe, estou dizendo isso para que, ao darmos nossas ofertas onde quer que estejamos, em todo o mundo, possamos apoiar a obra de Deus e a construção da igreja que existe desde 1987. 1986. 87. Estamos nisso desde então. Quantos anos isso dá? 36 anos. Sim. Então, como temos perseverado nisso, eu creio em Deus que ao plantarmos sementes, semearmos e aprendermos a dar ainda mais, a maldição, veja, isso é uma maldição, também será quebrado em nossas vidas. Você acredita nisso? Amém. Então, a partir de hoje, todo o benefício que você deveria receber por ter estudado, comece a colher e a receber em nome de Jesus. Amém. Agora diz: então lá servirás a outros deuses de madeira e pedra. Quando você é levado para outra nação, uma das consequências é que você serve a outros deuses, deuses de madeira e pedra. Então, irmãos e irmãs, vejam que o pecado também é, às vezes, a forma como uma maldição se manifesta na sua vida. Uma maldição pode se manifestar de forma a te fazer pecar. Então ele disse: você servirá a deuses, o que no Ocidente, nos 10 mandamentos, é o maior dos 10 mandamentos a ser quebrado: servir a um ídolo, servir a qualquer outro Deus além de Deus. Então ele disse que, como parte das maldições, você servirá a outros deuses de madeira e pedra. Várias vezes eu vi isso na Bíblia. Ele disse que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque eles não quiseram crer na verdade, Deus enviou engano para que acreditassem na mentira. Para que eles acreditassem em uma mentira. Então, acreditar em uma mentira faz parte de um castigo. Às vezes, você realmente é levado a acreditar em mentiras. Abraça essas mentiras e as segue até que sua ruína chegue. Você achou esse versículo bonito? Por isso Deus lhes enviará um forte engano, para que creiam na mentira. Agora olhe para o mundo. Quando eu digo olhe para o mundo que rejeitou Jesus Cristo como Salvador, então, quando eles são levados a acreditar que não existe Deus, não existe Jesus, não existe Salvador, não existe nada, só você mesmo e viva. Não existe nada como Deus. Nada vai acontecer. Você entende? Só que, quando chegar a hora, aí você descobre: poxa, eu cometi um grande erro e acreditei numa mentira. É aí que você percebe que quem recebe um engano para acreditar numa mentira é quem está sendo punido por Deus.
E é por isso que ele disse que vocês seriam levados para outras nações e lá serviriam deuses de madeira e pedra. Então, uma das coisas que o rejoindeiro disse foi que você deveria orar sobre o seu delírio atual, aquilo em que você está acreditando. Isso é um erro hoje em dia, porque todos nós temos alguns delírios atuais nos quais acreditamos em cada fase da nossa vida. E eu acredito que, à medida que você serve a Deus, parte da graça dele para você é acreditar na verdade e acreditar nela a tempo de fazer mudanças. E parte do castigo. Nem é como se fosse algo do tipo, talvez, uma preocupação de que você possa morrer ou ficar doente ou algo assim. Mas como se fosse levado a acreditar numa mentira fosse conduzido a servir pedras de madeira e dissesse: madeira é Deus, é grandiosa, ajude, pedras amo. Só para descobrir mais tarde que existe um Deus no céu que fez todas essas pedras que tiramos da terra. Como elas podem ser nossos deuses? Mas para alguém que acredita nisso de todo o coração, você percebe que essa pessoa recebeu uma ilusão para acreditar. Então, hoje, enquanto semeamos nossa semente, quero que todos nós oremos. Veja, por exemplo, se você recebe uma oferta na igreja e seu dinheiro está sendo mal utilizado e o dinheiro que você está doando não está sendo realmente usado para o que você foi levado a acreditar que ele está sendo usado, então você está acreditando em uma mentira e isso não é bom para você. Essa é a realidade. Sim. Então é importante que você esteja firme na verdade. Porque tenho certeza de que qualquer pessoa que está contribuindo quer apoiar a obra de Deus, não outra coisa. Sim. Então vamos orar. Sabe, quando você lê esse livro, o livro do Rejoim, A Última Batalha, você vê tantas pessoas que chegaram ao céu e ficaram tão chocadas com os erros que cometeram. É por isso que a humildade é importante. E a maioria dos problemas no céu, quando eles chegaram lá, era sobre amor e depois humildade. É como se essas fossem as grandes áreas de erro, algo relacionado ao amor. Porque, veja, o amor segue por um caminho diferente do que você espera. O amor perdoa. O amor diz: continue jogando. O amor diz: eu tenho misericórdia de você. O perdão diz: está tudo bem. A humildade vai no caminho oposto ao que todos seguem. E a maioria dos erros vem disso. Então, senhoras e senhores, que hoje tenhamos fé ao plantar nossa semente em Deus e dizer: Senhor, minha semente, minha oferta, meu dízimo, eu apresento a Ti. E minha oração é que isso ajude a fortalecer e avançar o reino com grande poder. E, em segundo lugar, que Deus quebre a maldição de acreditar em uma mentira. Sim, que você seja liberto de acreditar em uma mentira, qualquer mentira que esteja no sistema, para que essa maldição seja removida. Ele disse, Deus disse, eu vou te dar uma mentira para acreditar. Uma vez conheci alguém que acreditava em uma mentira e a pessoa ficou chocada quando descobriu a verdade. Mas já era tarde demais para evitar a distração que tinha acontecido na vida da pessoa. Destruição irreversível. É muito triste. Então eu quero que a gente ore hoje e quero que a gente faça uma das ofertas mais espirituais que já demos. Senhor, salva-me disso. Salva-me de servir madeira e pedra.
Salva-me do engano de acreditar em uma mentira, que eu só acredite na verdade. É por isso que oramos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele vai nos guiar. Aleluia! Quantos acreditam que Deus pode fazer isso por você hoje e te abençoar para que você esteja firmado na verdade e não em ilusões? Amém. Pai, obrigado por cada pessoa que está ofertando hoje para apoiar a tua obra. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, pelas doações, pelos templos que o teu povo está tão inspirado a dar como nunca antes. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor está levantando milionários e pessoas com riqueza genuína que supera tudo que já conhecemos no passado em nossa igreja. Eu te agradeço. Eu te agradeço por multimilionários e heranças de riqueza, homens de valor que surgirão do nosso meio ao longo dos anos. Obrigado por nos ensinar a ofertar melhor do que jamais ofertamos no passado. E obrigado porque a tua igreja será edificada para a tua glória. Obrigado por, quando terminarmos nosso curso, termos feito algo para a sua glória, algo que irá durar. Nós te damos graças e te damos louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero que você tire seus dízimos, suas ofertas, sua primeira oferta, sua segunda oferta, sua terceira oferta, tudo que você tem. Porque se chover, nunca se sabe. Esperamos que não chova, mas há alguma chance de chover. Veja algumas nuvens raivosas. Este é o canto de onde eles vêm. Este canto. Quantos perceberam que vieram deste canto aqui? Sim, quando você olha neste canto, você pode ver o humor do céu. Retire seu dízimo. Você oferecendo. Se você estiver assistindo televisão online, onde quer que esteja, retire sua oferta. Deus vai te abençoar poderosamente e sua vida nunca mais será a mesma. Por que Deus está te abençoando e te honrando grandemente? Ele está abençoando você e honrando você grandemente. Ele está honrando você e abençoando você grandemente. Ele está honrando você e abençoando você grandemente. Ao dar, será dada a vocês uma boa medida. Pressione para baixo, agite junto, transbordando. Agora, você sabe por que eu realmente acredito, com toda a minha convicção, que a nossa igreja, esta comunidade de fé, terá um certo tipo de pessoas substancialmente ricas e profundamente abençoadas surgindo e se manifestando, especialmente no final da minha vida e ministério, durante os anos finais do meu serviço? Porque vejo que há muito mais doações generosas e significativas agora do que em qualquer outro momento anterior. Mais pessoas doam substancialmente, as pessoas doam diretamente e constroem catedrais e igrejas de forma mais direta, sem curva. Sem curva. Nós nunca costumávamos fazer isso. Eu poderia ficar em algum lugar e pedir para as pessoas fazerem ofertas de 1.000. Seria como extrair um dente sem anestesia. Você vê? Mas agora não é mais assim. Antes de terminar de pregar hoje, alguém deve ter ligado para minha secretária para dizer que quero construir uma igreja. É assim que é. E eles estão doando generosamente, até mesmo pessoas que não são da nossa igreja. Agora, quando a vida de Kenneth Ogen estava no fim, havia muitos milionários. Todos eles apoiaram. Veja, não precisava de uma igreja, não usava a igreja. Eles eram ricos e as pessoas os apoiavam. Então, quando ele morreu, eles não tinham ninguém. Sim, todos esses caras têm um amigo pastor na América. Ele estava dizendo que ele veio. Ele disse, ele não precisa de nada. Ele virá com seu jato particular. Ele tem muitos milionários em sua cadeira. Eles pagarão para que seu jato particular venha. Sim, então eu acredito que Deus vai fazer isso de alguma forma. Não sei como. Não me pergunte como. Você quer me perguntar como?
porque eu não sei como. Eu acredito que você estará lá para ver essa grande bênção e vitória se realizar de forma prática em nossas vidas. Amém. Quantos estão felizes por fazer parte de algo e também ver o final disso? A Deus seja a glória. Na minha idade, estou a apenas 12 anos dos 70. Sim, de 12 a 70 anos. E quando você chega aos 70, quero dizer, não sei como é, mas sinto que você está chegando. Quero dizer, perto do fim de alguma coisa. Sim. Então, temos apenas alguns anos para tentar cruzar. E todos os meus jovens apóstolos, vocês têm muitas coisas para fazer. Sim. Vocês vão continuar, se tornarão os anciãos de pernas arqueadas. Você sabe por que as pernas arqueadas estão ali? Por andar a cavalo, cavalgando no espírito. Sim, de tanto andar por aí, se movimentar, pregar e falar, falar e falar e falar até o fim da sua vida. Amém. Deus vai fazer isso. Você está feliz que Deus vai fazer grandes coisas? Abençoar muitos. Vai fazer coisas ainda maiores. Coisas maiores do que jamais imaginamos. Deus é grande. Ele nos trouxe salvos até aqui. E pela sua graça, Ele nos levará até o fim. Amém. Por muitos perigos, lutas e armadilhas já passamos. Foi a graça que nos trouxe salvos até aqui. E a graça vai nos levar para casa. Amém. Que o Senhor te abençoe para não acreditar em mentiras. Amém. Que o Senhor te abençoe para que você seja protegido e ajudado a crer somente na verdade. Sim. Que Deus abençoe você e sua família de tal forma que vocês nunca se curvem para servir deuses de madeira, pedra, bronze ou prata. Que Deus te abençoe com a bênção de servi-lo com alegria, de todo o coração, e não servir a mais nada. Pai, eu te agradeço por essa bênção, pois desde o dia em que deixei meu estetoscópio e assumi este manto, o Senhor me fez servir somente a ti, não aos deuses de madeira, pedra, ouro ou prata. Eu te agradeço por essa bênção que é concedida ao teu povo de uma forma especial. Nós te damos graças e louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Vamos receber o coral Greater Love Gospel para nos presentear com uma canção enquanto você faz sua oferta. Aleluia! Bem-vindos ao culto do Dia dos Fundadores, aqui mesmo na Praça Jesus Salvador do Mundo. Vocês estão todas lindas com as camisetas dos seus círculos eleitorais. Você pode ver a Universidade Técnica de Aca, antiga Poli. Eu consigo ver Lovelex. Bemir uma onda de amor. Benche muitos. Eu posso ver. Eu consigo ver Kitazi. Eu posso ver o eleitorado e o amor maior. Eu consigo ver o Pentágono de Legon. Uau, muitos para mencionar, mas você é bem-vindo a um serviço fantástico. E posso ver nossos apóstolos e serviço de reunião no CS de fora de Aca. Sejam todos bem-vindos. E acredito que hoje teremos um tempo fantástico na presença de Deus. Ah, não consigo te ouvir. Não consigo ouvir você. Amém. Hoje estamos comemorando o aniversário do nosso profeta, nosso pastor, nosso pai e o bom presente que Deus nos deu. E aqui na igreja First Love, somos abençoados por poder chamá-lo de nosso pessoal e nosso pastor. E somos gratos a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graças, pois está a vontade de Deus para convosco.
E por isso a vontade de Deus que nos reunamos para mostrar apreciação e gratidão pelo presente que Deus nos deu. Você é abençoado ou não? E eu acredito que cada grupo, cada segmento é uma bênção estar aqui. Uma bênção ver este dia Deus acrescentando mais um ano ao nosso pastor. Amém. Hein? Sério, quem são aqueles com as placas? As coisas estão acontecendo. E é maravilhoso que, no aniversário do nosso profeta, estamos prestes a ser abençoados. Mas é assim mesmo quando um homem rico comemora o aniversário. Você é abençoado. E hoje vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez do nosso pastor neste culto do Dia do Fundador. E tem um monte. Ei, fala. Diga ao seu vizinho que vamos ficar aqui por um tempo. Diga ao seu vizinho, não me pergunte a que horas vai acabar, porque vamos ficar aqui. Porque quando você chegar em casa, seus pais vão se perguntar se você ainda é a mesma pessoa. Hoje é um dia de felicidade, um dia de alegria, um dia de celebração, um dia de gratidão, um dia de bênção e um dia de impartição. Aleluia! Ó, eu disse aleluia! Agora, como eu disse, estamos prestes a ser abençoados pela palavra de Deus e nosso profeta está prestes a subir ao palco e pregar para nós mais uma palavra de Deus. E como o arcebispo diria, algo está no ventre do tempo. Eu não lembro o que era, mas tem algo que está no ventre do tempo. E eu tenho vindicação. Vindicação. Eu realmente não entendo isso, mas entendo a parte do ventre do tempo. E eu acredito que, com o tempo, à medida que os anos passam e à medida que o tempo passa, estamos sendo cada vez mais abençoados pela qualidade da palavra, do ensino e da orientação que Deus tem nos dado através do seu profeta. E hoje não é diferente, pois viemos para o aniversário do profeta. Ele está fazendo 58 anos ou ele tem 10, 58. E este é um ensaio para o aniversário de 60 anos. Temos 2 ensaios antes de chegar lá. E hoje, uau, batam palmas para eles. Aleluia! E hoje estacionei meu carro, alguém disse que iríamos nos sujar. Hoje vamos nos sujar. Aleluia! E sinta, eu me sinto tão feliz e tão abençoada. Veja os muitos sinais maravilhosos que as pessoas fizeram para celebrar o aniversário do profeta. E eles são. Alguém disse que é muito molho. Não tenho certeza, sabe? Estou ficando velho. Eu realmente não entendo todos esses termos, mas entendo que nós mesmos estamos sujos. Parece poderoso. Você está pronto para se sujar? Não consigo ouvir você. Você está pronto para se sujar? Da hora de cantar a versão de aniversário de Nada é Impossível quando confiamos em Deus. Então, a congregação, primeiro amor, Espírito, junte-se a mim enquanto cantamos ocasião memorável. Nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia! Uau, que bênção! Aleluia! Amém, Pai, que estás nos céus. Obrigado por hoje. Obrigado por nos abençoar com o dia de hoje. E obrigado a todos nós pela gentileza. Ajude-nos a servi-lo bem e a ser bons servos seus. Somos gratos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado.
Deus o abençoe. Você pode se sentar. Obrigado por todos os seus simpáticos cartões. Aleluia. Bem, obrigado a todos pelos maravilhosos votos de aniversário. Aleluia. Às vezes as pessoas comemoram seu aniversário mais do que você mesmo. É quase como se as pessoas estivessem procurando uma desculpa para serem felizes. Por que não? Aleluia! Agora, hoje eu só tenho uma mensagem curta para vocês. Ah, sim, às vezes pode haver algumas mensagens curtas. Olha, às vezes pode haver algumas mensagens curtas. Lindo! Agora, como ser transformado em uma igreja? Como se transformar em uma igreja? 1000 micro-igrejas. Como você será transformado em uma igreja? Amém. Aleluia. Você está animado agora? Número 1. Abra-se completamente ao poder transformador da metamorfose. ILT, break time igual 0.5S e GT. Poder da metamorfose. Poder da metamorfose. Amém. E, claro, esse poder de metamorfose é o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13. Agora o Senhor é esse Espírito. Versículo 17. 2 Coríntios 3,17. Agora o Senhor é esse Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há uma verdadeira e plena e completa liberdade agora. Mas todos nós, com o rosto totalmente descoberto, refletindo de forma clara e nítida como em um espelho a gloriosa glória do Senhor, somos transformados progressivamente de glória em glória. E essa profunda e contínua mudança de palavra é uma verdadeira e divina metamorfose na mesma imagem, de glória em glória, assim como pelo poderoso Espírito do Senhor, em uma transformação progressiva. Amém. Agora, diz, se você não entendeu tudo que li, diz que somos transformados na mesma imagem. Então, mudança é a palavra metamorfose. Certo. Agora, metamorfose. Todo mundo diz metamorfose. Uma metamorfose. Tudo bem. Agora, número 1. Uma metamorfose é uma mudança muito profunda, uma transformação significativa na forma de um estágio para o outro, uma alteração realmente profunda. ILT, break time igual 0.5S e GT. Ok, então uma mudança profunda ocorre pelo poder do Espírito Santo. Uma mudança incrível. Ok? Agora, número 2. É uma mudança completa de forma, estrutura ou substância. Uma mudança completa. Então,
Quando digo para se abrir ao poder de metamorfose do Espírito Santo, é para se abrir a um poder que pode trazer uma mudança completa em sua forma, em sua estrutura, em sua composição. Sim, uma mudança completa. Sim, sim, mudanças completas e realmente totais são possíveis. Amém. Número 3. Qualquer mudança completa na aparência ou no caráter. Uma mudança completa na sua aparência ou no seu caráter. Isso é metamorfose. Então, não tem como você se tornar uma igreja. E o motivo de eu estar dizendo isso é porque, se você lembrar, dissemos que Jacó se tornou 2 grupos. Jesus Cristo era a semente. Ele caiu na terra e se tornou a igreja. Então agora ele até se chama de cabeça e nos chama de seu corpo. Então ele se tornou muitas pessoas. Abraão se tornou o pai de muitas nações. Quando Rebeca em trabalho de parto, 2 nações no seu ventre. Então, é possível que uma pessoa se torne uma nação. Sim. Agora, o número 4 é um tipo de alteração importante e significativa. Veja, você vai ser alterado por Deus. Você vê vestidos de noiva. As noivas estão chegando alterados. Você entende o que estou dizendo? Assim como o vestido, ele foi alterado. É por isso que ele se encaixa tão perfeitamente. Foi alterado. Então ela parece tão linda. Você estará linda quando Deus terminar com você. Amém. E número 6. Uma modificação estrutural ou funcional. Você será modificado. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, assim como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo é o poder por trás da mudança. Mas nessa escritura, vemos 2 chaves importantes. Ok? A primeira chave está com a face aberta. Você precisa ter abertura e um rosto aberto para poder receber. Você vê? Quando eu falo em abertura, é estar aberto e com os olhos atentos, olhando com prontidão para receber, facilmente impressionado. Você entende? Agora, é por isso que o principal trabalho de Satanás é lançar calúnias. Na verdade, o nome diabo significa caluniador. Sempre que você vê alguém caluniando, falando coisas para manchar a reputação de alguém, ou jogar lama em alguém, está caluniando a pessoa, ou agindo como o diabo. Isso é diabolos. A palavra diabolos significa caluniador. Satanás tem nomes diferentes, e um dos seus primeiros nomes foi Lúcifer, que significa brilho. E então diabolos, se você quiser ler, significa o caluniador. Esse é o principal trabalho do diabo. Por quê? Porque é importante caluniar as pessoas. Porque quando você calúnia alguém e a pessoa está diante de você, então seu rosto já não está mais aberto para receber. Mas seus olhos, sua mente e seu coração estão cheios de perguntas. E você tem um espírito fechado.
e você não consegue receber. E então isso leva tempo. Para superar o efeito da calúnia, se é que você vai superar algum dia. E por isso o principal trabalho de Satanás, o caluniador, é caluniar para que você não esteja aberto. Você não tem um rosto aberto para simplesmente receber. Sim, é uma realidade impressionante do que exatamente Satanás faz. Veja, agora, quando eu olho para as diferentes pessoas com quem Deus, em sua infinita bondade, me abençoou ao longo dos anos, certo? O mais importante para mim tem sido ter um rosto completamente aberto ao me relacionar com elas, de forma sincera e transparente. Eu me lembro bem quando eu falei com alguém sobre Kenneth. Eu disse para ele que, não, Kenneth é meu pai no ministério. E eu falei, ele era americano, homem branco, americano. Ele disse Kenneth. E ele se levantou e foi para trás de sua mesa. Eu estava no escritório dele. Era um livro. Era uma estante. E ele pegou um livro, colocou sobre a mesa na minha frente e disse, leia este livro. E esse livro era um livro escrito só sobre Kenneth e sobre como ele era um falso profeta, e como ele era um mentiroso, e como muitas das coisas que ele escreveu eram falsas, e como ele havia plagiado livros de outras pessoas, copiado os livros delas. E eles colocaram cópias do livro dessa pessoa e daquela pessoa lado a lado. E era um livro grosso, de pelo menos 150 a 180 páginas. Sim, sabe? Então, quando ele fez isso, eu disse, e eles disseram, não, não, pode ficar, é um presente, sabe? Então, por educação, eu aceitei. Lembro de ter aberto o livro uma vez, naquele dia. Quando abri, vi algo tão bonito sobre Kenneth. E é só isso que me lembro. E fechei o livro. Foi isso. Sim, caso contrário, eu não seria ungido hoje. Sim. Eu não ungido. Meu rosto fechado. Não consigo receber nada sobre ele. Eu não seria capaz de receber. E eu não seria capaz de. Veja, se eu não fosse ungido, como Nicodemos disse, ninguém poderia fazer essas coisas, a menos que o Senhor estivesse com eles. Sim, sabe, nossa igreja teria sido apenas uma igreja. Nossa igreja não é uma operação de uma só igreja. Estamos atuando em mais de 90 países. De verdade. E hoje conheci um jovem que está a caminho de, acho que, Curaçao. Isso mesmo. Eu nem sei onde fica, mas é um país. E ele está me contando como vai começar uma igreja quando chegar lá. Sim, como voluntário, sem receber nada. Ele está animado, e nós também. Eu não seria ungido, sim, se eu desse ouvidos a todas as coisas ruins que falaram sobre o arcebispo Duncan Williams desde que estou em Dana. Deus me disse para honrá-lo. E é só isso que eu faço. Sim, publicamente e em particular. Eu não estaria aqui. Eu não teria um rosto aberto. Você não pode ter um rosto aberto. Quando você escuta coisas, lê coisas e se alimenta dessas coisas, é por isso que alguém que é curioso para ouvir, mesmo que a pessoa não tenha ouvido nada, é quase tão ruim quanto alguém que acredita nessas coisas. Uma vez que você tem interesse em ouvir, você se pergunta, por que eu quero ouvir essas coisas?
é porque você quer ouvir algo que te ajude. Acredite no que você quiser acreditar, entendeu? Então é importante se proteger, senão você nunca será ungido. Se você não aprender a ter um rosto verdadeiramente aberto, nunca poderá ser aberto o suficiente para ser plenamente abençoado com os maiores e mais dedicados servos de Deus que Ele libera para o reino e para o mundo inteiro. ILT, break time igual 0.5S e GT. Quando John Wesley estava por aí, quase todo o culto que ele fazia, sempre havia uma grande confusão. Pessoas levantando, tumulto, brigando, impedi-lo. Ele ia cidade em cidade. Quando velho, ele foi norte da Inglaterra. Acho que Newcastle é uma delas. E quando ele chegou à cidade, montado em seu cavalo, todos o aplaudiram. E ele disse: "Sou eu hoje que alguém está batendo palmas para mim nesta cidade?" Ele ficou até surpreso. Sim. Hoje olhamos para trás e homenageamos Dom Wesley. Então, irmãos e irmãs, de rosto aberto, vamos receber Jesus, o Salvador do mundo. Quando ele esteve entre os seus não o receberam. Pelo contrário, disseram: ele é um carpinteiro. Ele é um carpinteiro. Por quê? De acordo com a Misná são os ensinamentos rabínicos transmitidos pela tradição oral dos judeus, e eles a usam para guiá-los. É como se fosse a versão oral da Torá. Aos 15 anos, você já está pronto para a sua vocação, e aos 18, você está pronto para o casamento. Sim. E com razão, eu ouço algumas pessoas dizerem: e aos 30, você está pronto para exercer autoridade. Sim. Por isso você não podia ser rabino e... Ser rabino e ter autoridade para ensinar, a menos que tivesse 30 anos. E é por isso. Então, Jesus ter 30 anos e começar seu ministério também coincidia exatamente com o que era aceitável. E é por isso que sabemos a idade dos apóstolos, que a maioria deles devia ser adolescente, exceto Pedro, que talvez fosse o mais velho, porque era o único que tinha esposa. Os outros ainda não estavam prontos. Você está animado? Lindo. Então, preciso que você tenha o rosto aberto. Sim. Eu nunca serei ungido em um ministério de cura. Sabe, já fiz cruzadas em que as pessoas me chamaram de mágico em diferentes países. Sim. E às vezes parece mágica mesmo. Você simplesmente fica impressionado. Estamos todos ali em pé. A gente nem sabe como as pessoas foram curadas. Sim, porque eu não tenho nada a ver com isso. É o Espírito Santo. E eu nunca teria sido, se eu realmente não tivesse tido um rosto muito aberto para o Benin. Um dia, quando o Senhor me abençoava e eu buscava o Senhor no ministério de cura, Ele me disse para seguir Benin. Lembro-me do dia, siga Benin. Mas eu não entendo. Ele não usa versículos. Então eu não entendo, ele ensina. Mas veja, levei uns 10 anos ouvindo ele para começar a entender. Eu precisava de um rosto aberto. Eu não precisava de todas essas coisas. Isso foi dito sobre ele. E isso tem sido dito sobre ele há anos e anos e anos. Então certifique-se de proteger seu espírito. E você protege a abertura do seu rosto, da calúnia e da maldade, porque isso é obra do diabo. Não pense em nenhum outro trabalho.
Sabe, uma vez, construindo um projeto, não menciono. Então tivemos algumas pessoas. Havia um homem que meio que estava lutando contra a gente. E o trabalho dele era ir de casa em casa na vizinhança do projeto, contando coisas ruins sobre nós para as pessoas. Quando chover, a água vai chegar na sua casa. Quando isso acontecer, aquilo vai acontecer. Até que ele conseguiu agitar o povo da comunidade a ponto de fazerem até uma manifestação contra a igreja. E eu me lembro que naquela época o Espírito Santo sussurrou para mim: esse é o trabalho do caluniador, do diabolos. É isso que a Bíblia diz: pela multidão do teu tráfico, pela abundância do tráfico das tuas histórias, que você negocia. O comércio do diabolos não é de bens e mercadorias, é de histórias. Então, quando você lê pela multidão do tráfico da tua mercadoria, você aumentou em que esse tráfico é a negociação de histórias. Então, lembre-se disso. Esse é o trabalho. Sempre que você vê alguém indo daqui para outra pessoa, tentando espalhar ódio com histórias e tudo mais, você está vendo o diabo personificado e realmente vivendo o trabalho do caluniador. Eu não escrevi a Bíblia. Você pode ler por si mesmo. Então, a abertura do seu rosto vai determinar o quanto você pode ser mudado. Agora, quando Catherine Coleman entrou em cena, você sabe, eu sou médica, então é preciso muito esforço para que eu acredite em certas coisas. Mas me lembro de um livro, e é o único livro desse tipo que já li, escrito por um médico. Acho que tive uma com o doutor. Nossa, certo? Sim. Nesse livro, você vê raios-x e tomografias. Lembro desse caso, era uma menina, uns 15 ou 16 anos, e ela desenvolveu um câncer na pelve, na articulação do quadril. Então, você sabe que tem um vaso sanguíneo que desce reto assim. O vaso sanguíneo não desce reto na tomografia. No raio-x, ele desce e contorna o tumor. E você vê o tumor enorme no raio-x. Ela foi a um evento da Catherine Kuhn. Ela ia morrer. Ela foi ao culto da Catherine Kuhn e recebeu oração. Depois, o médico mostrou os raios-x. 2 semanas depois, já tinha mudado. Então, em vez de contornar, foi ficando cada vez mais reto, até ficar reto. Eles acompanharam por 1 ano, 2 anos, e continuou reto. O câncer derreteu, ficou reto. Isso é poder. Quando Catherine Kuhn estava ministrando na América, muitas pessoas zombavam dela. Eles zombaram do vestido dela. Ela tinha um tipo específico de vestido que ela usa. Não sei bem o estilo. Não, a menina. Como era chamada? Manga e sino. Ok, manga e sino. E então ela fala de um jeito engraçado. Quem está aí? Você sabe? Quando ela está pregando no palco, ela anda para trás, como se estivesse voando. Se você assistir bem, verá que ele faz algo parecido. Sim, todas as pessoas na América não puderam receber essa unção. Foi preciso um garoto simples. Benin é árabe. Veja, ele é um palestino ou um árabe que cresceu em Israel. Sim, com os católicos. Veja, sim, e ele fugiu da guerra para o Canadá. Então é como um forasteiro, um jovem simples que foi levado por um pastor no Canadá para ir ouvir o programa da Catherine Kuhn em Pittsburgh. Simples, de rosto aberto, e ele viu o poder. E porque ele estava aberto,
Ele recebeu e acreditou porque aquilo era maravilhoso para ele. Mas ele não era como um americano normal, cheio de críticas. Essa mulher é divorciada. Essa mulher tem isso. Essa mulher é assim. Essa mulher é rica. Tem diamantes. Muito dinheiro. Porque chegando ao fim do ministério dela, sabe, em um certo ponto com Catherine Kuhn, as pessoas começaram a escrever seus testamentos e dar tudo para ela. Eles diziam: eu teria usado todo esse dinheiro com contas médicas. Sim, e as pessoas começam a se tornar mais generosas e mais abertas a doar. Oh, sim, até para mim, na minha vida, as pessoas doam mais do que nunca. Sim. Porque as pessoas têm mais confiança, você está doando é algo real. Ela tinha muito dinheiro. Há pessoas criticando, mas Beni, 21 anos de idade, posso te mostrar um vídeo. Se estivéssemos acampando, mostre um vídeo. Quando você vir, não vai acreditar que este é Benin. Sim. O rosto aberto faz você se transformar. Até que ele se tornou o ministro de cura mais conhecido do mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso é poder de metamorfose. Isso acontece com uma cara aberta. Você acredita que estou lendo a Bíblia? Assim que seu rosto fica tenso, você olha para a pessoa e diz: ah, ele é colérico. Veja, o fato de você enxergar o temperamento de alguém significa que não está vendo a pessoa. Não, é verdade. Você não está vendo a pessoa de verdade. Se eu faço alguma coisa e você diz: ah, isso é colerismo. Veja, você não está me enxergando de verdade. Você não deveria me ver como colérico ou fleumático. Eu posso te ver como colérico ou fleumático, mas você não deveria me ver assim, a menos que não queira. Se você não quiser, vamos só ser amigos. Sim, vamos só ser amigos. Se você quiser receber graça, ele agiria de tal jeito. Eu sei que ele era Milcis, assim, eu sabia que tinha um na minha escola. Na hora, seu rosto já fecha. E você não está pensando direito. Então, deixe seu rosto aberto. E não permita que Satanás te destrua. Amém. Amém. Uma vez, meu precioso irmão Kenneth Agin, alguém o acusou de ser muito racista contra as pessoas negras por causa de um certo livro. Eu disse: isso não tem efeito nenhum sobre mim. Sabe, eu ainda estou orando para ver Jesus. Outro dia, percebi que acho que fiquei um pouco desanimado sobre ver Jesus. Não estou orando sobre isso da mesma maneira. Quer dizer, parece tão fantástico. Jesus apareceria para você e falaria com você por 2 horas. Recentemente, conheci um homem que me disse que trabalhou para Kenneth Agin por 5 anos. E Kenneth Agin disse que 95% das coisas que lhe foram ditas nas visões, ele não tinha permissão para dizer. Então, o que ouvimos é 5%. Uau! Agora, a próxima coisa é que há apenas 2 coisas nesta escritura. Uma delas é a face aberta. E o número 2 é contemplar a glória do Senhor. Veja, então você é transformado em glória. Somos transformados na mesma coisa que você continua olhando. Então observe a Escritura. Diz contemplando. Você está olhando as Escrituras como num copo, como num espelho. Em outras palavras, direto e claramente. Se você contemplar o quê? A glória de Deus, você é transformado na mesma coisa que está olhando. Então, o que você continua olhando, continua se transformando. Então, se você continua olhando pornografia, veja, você será transformado na imagem daquilo que está olhando. E é por isso, veja,
Por que você pode pensar, isso é só algo que estou vendo numa tela? E isso não está tendo efeito nenhum em mim, mas está, sim, tendo efeito em você. Isso realmente tem um efeito sobre você. Os filmes que assistimos, onde você vê alguém matando outra pessoa, assassinando, eles te ensinam a matar. E muitas coisas, você nem percebe que está se transformando naquilo que está olhando. Por isso é importante saber o que você está olhando. Mesmo que existam coisas feias, coisas ruins e problemas, você deve escolher contemplar a glória, contemplar a beleza das coisas. Então, por exemplo, se você vier para este campus, você acha que tudo aqui é perfeito? De jeito nenhum. Existem coisas, com certeza, este é um grande campus. Não é fácil completar, nem mesmo organizar, administrar ou gerenciar qualquer coisa aqui. Se você continuar olhando para o erro ou para o problema, vai se surpreender ao perceber que você se torna aquilo que está olhando. Veja, aqueles que criticam as coisas, dê um tempo para eles. Eles se tornam exatamente aquilo que estão criticando. Eles se tornam aquela coisa. É impressionante. Foi só isso que você viu e foi só nisso que você ficou olhando. Eu me lembro de um homem que atacou o próprio pai. Na época, ele era um garoto. Ele atacou o pai porque o pai teve um filho com outra pessoa ou filhos com outra pessoa. Ele atacou o pai, odiou o pai e brigou com ele. Agora, hoje, esse cara, ele tem filhos com várias mulheres diferentes. Sim, ele se transformou na mesma imagem do que ele observava. É por isso que você precisa pegar vídeos de cruzadas. Quando eu olho para o Bonqui, sabe, eu tenho uma tela grande. Eu assisto o Bonqui nas cruzadas dele, sabe? Eu fico olhando para isso e observando. Você pode me perguntar, por que eu já assisti antes? Sem problema. Deixe eu assistir de novo. O que eu estou olhando? Eu estou me transformando naquilo que estou olhando. Estou te dizendo, estou me transformando nisso. Estou me transformando nisso. Estou me transformando naquilo que estou olhando. Quando você vê um homem de Deus, ele tem uma parte gloriosa e pode ser que tenha algumas partes naturais. Nem pense em se alimentar do pecado. A Bíblia chama isso de algo estranho. Não é tudo o que você diz, ou nem tudo o que você deveria. Suponha que eu diga, ok, tire tudo. Não goste. Sobre essa parte estranha, a Bíblia diz que damos mais honra e cobrimos ainda mais. Não que seja pecado. Então, foque na glória. Eu vi um segurança que costumava trabalhar para o Benin. Agora ele estava contando uma história sobre o Benin. Porque ele decidiu sair. E agora ele estava fazendo uma história a partir de ter estado lá e de tudo o que ele sabia. Sim, ele teve o privilégio de viajar e de estar lá. Veja, enquanto você estava com o Benin, você deveria estar contemplando a glória. Sim. Uma vez eu estava na Argentina. Sim. E eu estava em uma igreja. Um argentino, pastor, ele tem a maior igreja lá, Buenos Aires. E ele me disse, Beni unção. Sabe, eles não falam muito inglês. Unção de Beni, a presença. E ele realmente me disse, eu toquei trompete ou algum instrumento musical no palco de uma cruzada de Beni.
Danny me ligou. Ele impôs as mãos sobre mim. Ele disse: essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Sim. Sim, até hoje. Ele disse: eu toquei esse instrumento no palco. E ele me chamou. Ao invés de ficar procurando coisas para comentar, tipo ele faz isso, faz aquilo, isso, aquilo, seja lá o que for. Ele viu a glória. E você é transformado de glória em glória na mesma imagem que está contemplando. Então fixe seus olhos claro e diretamente na beleza. Glória significa beleza. Há alguma beleza em cada chamado. Há alguma beleza em cada ministério. Estava em um voo com o arcebispo Duncan Williams. Já viajei com ele em voos. Então sentei-me ao lado dele. Fui sentar-me ao lado dele por um tempo, sabe? Quando fui embora, ele tinha me comprado um presente. Ele chamou o pessoal e comprou um presente para mim. Fiquei olhando ele. Então eu consegui ver a diferença entre eu e ele, na fé dele e tudo que ele tem é Deus. Enquanto eu sentir que sou médico, tenho minha educação, tenho tudo isso, ele só tem Deus. Olha, eu vi algo maravilhoso. Sim, sabe, mantenha seus olhos na glória. Alguém poderia ter dito: quem ele pensa que é? Por que ele está sentado aqui? Ele deveria sentar lá atrás. Ele não deveria sentar na frente. É assim que alguém vai pensar. Outra pessoa vai manter os olhos na glória e dizer: sim, que bênção. Eu consigo ver um poder aqui. Aleluia. E ele comprou um presente para mim, o que também me ensinou algo. Compre presentes para as pessoas. Sim. Contemple a glória e seja transformado na mesma imagem. É uma bênção? Diga para alguém poder de metamorfose. Pregaria sermão curto. Você quer que eu continue porque está longo e você vê que o sol está brilhando. Quantos estão gostando do poder da metamorfose? Sim. Mantenha seus olhos fixos na glória. Você ficará chocado ao ver como mudará. Sim. Como você se torna diferente. Sim. Deus te abençoará. Sabe, não é fácil se tornar algo diferente, ter uma mudança profunda, uma mudança completa na estrutura. Não é fácil mudar. É preciso muito. E eu estou lhe dizendo que é assim que a mudança acontece. Tendo uma cara aberta. Quando eles dizem isso, tudo bem. Sim, por que não? Claro. Obrigado. Isso é tudo. Você ficará chocado ao ver como sua vida mudará. Sim. Em vez de sentar com pessoas que fazem comentários sarcásticos e cínicos, além de acusações que saem como flechas e dardos de suas bocas. Agora, vou lhe dar mais uma chave. Tenho 7 chaves, mas hoje é meu aniversário, então tenho que lhe dar apenas 2 chaves. O que você acha? Quantas chaves você quer? 7 chaves no seu banco de chaves. Lindo. Poder da metamorfose. Número 2. Esteja aberto ao poder de transformação. Esteja aberto ao poder da transformação. Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Amém. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Todos dizem, não se conformem. Poder de transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sobre o último ponto, sobre o poder da transformação. Quantos querem desfrutar? Quantos querem experimentar o poder da transformação? Você será transformado. Você está sendo transformado. 1000 microigrejas não são possíveis assim. É preciso haver alguma transformação. É preciso haver uma metamorfose. Não é fácil ser líder de uma igreja. Existe pressão ali. Sim. Existe pressão ali. Não é fácil ser missionário. Orem pelos missionários. Os missionários são os mais duramente atacados entre os pastores. Eles enfrentam as tempestades mais severas e devastadoras no campo missionário. Para mim, eu tenho um grande respeito por qualquer pessoa que já tenha sido. Se você já foi antes, não que você tenha matado alguém ou feito algo assim, só de você. Você foi e voltou. E você está normal. É lindo. Amém. Agora, poder de transformação. A primeira coisa no poder de transformação, e é bem simples, é que você não deve se conformar com este mundo. É isso. Se você não se conforma com o mundo, você será transformado. É como se você já tivesse percorrido 70% do caminho da transformação se você simplesmente não estiver conformado com este mundo. Isso é tudo. Sim. É isso. É aí que ocorre a maior mudança. Apenas que você não está conformado com o mundo. Como se você não fosse como o mundo. Não. Então você já está. Uma grande transformação ocorreu. Sim, sim, sim. Você é completamente diferente. Sim. Se você não está conformado, se você não é como o mundo, de repente, há uma grande mudança em você. Se você quiser, olhe para si mesmo e veja. Você vai ver que o mundo inteiro está indo por esse caminho. Mas você escolheu não ser como o mundo. É só isso. E imediatamente você será diferente no seu escritório. Você será diferente no seu local de trabalho. Você será diferente escola, igreja, vida. Você será diferente de todos os seus irmãos e irmãs. Você será uma pessoa completamente diferente. Sim, sim. Se todo mundo na sua família está criticando o seu pai, às vezes as crianças, quando começam, formam um time, como um time mesmo, e todos estão de saco cheio do pai. Empurim. Agora, se você decide não se conformar, você é uma pessoa diferente. Você tivesse mudado. Sobre o que é esse mundo? Este mundo é uma corrida de ratos. Uma corrida de ratos. Todo mundo está correndo atrás das coisas. É verdade ou não? Estou mentindo ou não? Atrás do que as pessoas estão correndo? Dinheiro e o que mais? Poder, fama, garotas, garotos, casas, carros e muito mais. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar.
Escuta, no dia em que você não gostar tanto de carros, seja qual for o carro que você tiver, você vai perceber que é uma pessoa completamente diferente. É verdade. Sabe, um dia eu estava tendo um programa. Alguém veio me dizer que existe um Bentley. Há um Bentley estacionado no estacionamento. O quê? Bentley. E se eu vir um Bentley, não saberei como ele é. O que ele é? Se eu sei, tudo bem. Agora, o dono do Bentley me ofereceu para dirigir o Bentley dele. E eu fiquei pensando comigo mesmo que é como se eu tivesse 1000 coisas que gostaria de fazer. Vai ser depois dessas 1000. Por que eu iria querer dirigir esse Bentley? Mas olha, muita gente vai dizer, uau, Charlie, então eu não posso usar? Ah, pode sim. Veja, quando sua mente se desligar de tudo, perceber que seu carro coreano é tão bom quanto os carros selvagens da Coreia. Você vê que não é nada ruim. Sim, é aí que você vê que uma mudança aconteceu na sua vida. Todo mundo quer isso. Então, estou bem. Transformação. Todo mundo quer ir para Londres. Nós estamos indo para a Nigéria. Uau! Todo mundo na Nigéria está tentando sair do país. Sim. Sim, meus rapazes foram embora. Eles foram embora ontem? Sim, as equipes começaram a sair ontem. Calaba saiu e Enugu saiu. Sim, Abdiokuta está prestes a partir. Sim. De repente somos diferentes. Sim, de repente há uma diferença. Sim. Eu estava organizando algumas missões no interior de Ruanda, sabe, de onde os rebeldes vieram. Sim, ali atrás. Alguém disse, vamos para Kigali. Prefiro a de trás. Olhe para as garotas da sua vida, suas namoradas, suas amigas. Quer dizer, não, estou falando com as meninas sobre as amigas delas. Ei, ok, seus amigos, suas amizades. Perdoar. Pense em todos os amigos e o que eles gostam, onde amigos querem trabalhar. O que sua amiga quer fazer, o tipo de garoto que ela gosta. E você gosta desse irmão simples que não tem nada. Quer dizer, nós temos uma música. Ó irmã, você quer se casar comigo? Acho que vai ficar tudo bem. Não tenho nada, mas Deus cuidará de nós. Você se lembra dessa música? Sim. Irmã, Você quer se casar comigo? você quer se casar comigo? Eu. Pode não quer. Muito. Acho que não tenho muito, mas Eu tenho um chamado de Deus. eu tenho o chamado de Deus. Irmã, Eu tenho o chamado de Deus. Posso não ter muito, mas tenho o chamado de Deus. Isso é tudo. De repente, você é diferente de todas as outras irmãs. Sim, que realmente uma grande e verdadeiramente muito maravilhosa bênção. Sim, transformação. Eu disse transformação. A transformação vem quando não nos conformamos com este mundo. Então, quando você for para casa hoje, diga a si mesmo,
Sabe de uma coisa? Não vou me alinhar com o mundo. O que o mundo faz não é o meu padrão. Não deixe que seja o seu padrão. Sim, deixe Deus ser o seu padrão. Sabe, é só quando você crê em Jesus que você diz: Senhor, eu quero ir até os confins do mundo e pregar a tua palavra. Um mundo normal não faz isso. Que confins de qual mundo? Do que você está falando? Mas, quando decide, não vou me conformar com este mundo, será abençoado. Todo mundo diz: tenho que morar aqui. Você não precisa morar lá. Você precisa ter sua igreja lá. Estamos tendo igreja sem todos. Estamos tendo a igreja. E a igreja, como está? Está fantástica. A segunda chave desse poder de transformação é ser transformado pela renovação da sua mente. Sim. Agora, renovar sua mente é ter uma mente nova. Você vê? E para ter uma nova mente, você tem que concordar e aceitar que sua mente não está correta em certos tópicos. Veja, sua mente é o computador do corpo e ela precisa ser reprogramada, porque seu computador não lhe dará informações, não lhe dará um alerta de aniversário ou um alerta ou qualquer coisa até que você insira algo nele. Então, sua mente é o computador e algo precisa ser colocado nela. Aí começa a sair de volta. Então você precisa renovar as informações do computador. E um dos principais motivos pelos quais a informação não entra em nós é que presumimos que já sabemos. Sim, eu sei o que eles vão dizer. Eu sei o que eles estão dizendo. Eu conheço esse assunto. Então isso nos impede de ter a renovação da nossa mente do jeito que deveríamos ter. Você está me ouvindo? Sim. Então, hoje é importante que você se proponha a renovar sua mente. Sabe, ontem eu estava ouvindo uma mensagem e eu ficava repetindo ela. E é quando você começa a ouvir a mesma mensagem várias vezes que você percebe que, na verdade, nem entendeu a mensagem da primeira vez. Sim. É aí que o seu computador começa a mudar. É realmente aí que começa a mudar. Se você ouvir o que eu estou pregando de novo, se você tiver tempo e ouvir repetidas vezes, você vai aprender 2 versículos principais para a sua vida. 2 Coríntios 3,18 e Romanos 12, versículo 2. Você vai perceber que tudo o que eu preguei foi sobre esses 2 versículos. O poder da metamorfose e o poder da transformação. E o poder da metamorfose tem a ver com o rosto descoberto e contemplar a glória, em vez de contemplar o mal. E o poder da transformação tem a ver com não se conformar com o mundo, simplesmente não ser como eles. E número 2, renovar o computador que você tem aí em cima, renovar a sua mente. Sim. Isso é transformação. E você muda de forma radical. Você muda. Se eu encontro alguém que absorveu as mensagens, eu consigo perceber a mudança. Uma vez eu encontrei alguns dos meus pastores de uma certa região de Gana. Eu me sentei com eles. Eu não sei se era uma cruzada ou um programa. Era à noite, depois de alguma coisa. Estávamos todos sentados do lado de fora conversando. Então eu disse para eles: vocês não ouvem mensagens. Vocês não fazem isso. Vocês não fazem. Eu só estava falando com eles. Eles sentados ali. Eu estava conversando com eles. Aí depois alguém perguntou: como você sabe que a gente não ouve mensagens? Eu disse: eu posso dizer. Não ouvimos mensagens. Mas como você sabe? Porque você pode ver que há certas mudanças que não estão ocorrendo na pessoa. Sim.
A transformação ocorre a partir e por meio deste computador renovado. Sabe, meu pastor que me ordenou, o pastor Bassett, lá na Inglaterra, a sua profissão principal era, de fato, a pornografia. Sabe, acho que ele era um dos atores, fotógrafos. Ele era um dos. Esse era o trabalho dele. Ele não estava assistindo, ele estava, na verdade, organizando, fazendo, qualquer que seja. Então, você sabe, um dia ele estava pregando sobre isso na igreja, em Londres, na Finchley Road, 339 Finchley Road, era onde ficava a igreja. E ele disse, e eu fiquei surpreso, ele disse, sabe, quando eu me converti, eu sabia que o mais importante era o amor. Então, toda pessoa que eu vejo, eu amo. E ele disse para ele, quando você vê uma garota, você a ama dormindo com ela. Então é isso. E ele disse que nunca soube que havia algo de errado nisso, porque, mesmo sendo um cristão nascido de novo, o computador ainda não tinha sido formatado, reformatado. Ele não teve nenhuma mudança no computador. Então, toda pessoa que ele encontra, ele simplesmente te ama. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele estava espalhando muito amor por aí. Agora, um dia ele disse que estava na cama com uma de suas amantes como um Cristo. E no meio da noite, de repente, um enorme poder demoníaco apareceu na frente dele na cama. Ele ficou assustado. Ele pulou para fora. A garota estava na cama. Era ela que ele estava amando. Ele disse que algo lhe disse que havia algo errado. Então ele foi para a Bíblia. E quando leu, ficou tão surpreso ao descobrir que existia algo chamado fornicação. Ele nunca tinha ouvido falar disso. Ninguém o contou. E ele disse que, quando soube disso, ele corrigiu aquilo. E ele se casou. Acho que depois ele se casou com sua esposa. E eles ainda estão juntos. Ele tem mais de 70 anos agora. Sim. Então uma mudança real pode acontecer. Aqueles que não estão mudando, não estão fazendo essas 4 coisas. Ou você não tem o rosto aberto quando venho pregar ou quando ouve a palavra. Você não está aberto para receber ou não está contemplando coisas boas. Porque se você está ficando em casa e todos os seus primos estão fazendo coisas erradas, você vê eles pulando aqui, vindo ali, saindo com alguém, outro cara chegou e aí eles estão se movimentando, estão no quarto. Pergunte, você vê isso? Você vê um estilo de vida e, antes que perceba, você se transforma naquela imagem. Sim. Você acaba ficando igual à sua casa. Todas as coisas erradas que fazem na sua casa, você acaba fazendo também. Então, se você não está mudando, provavelmente você gosta de ser como o mundo. Sim. O quê? Você admira o mundo. E posso te dizer que não. Eu os respeito e os admiro. Tipo, digamos, as pessoas que são bem-sucedidas, eu admiro, mas não a ponto de, sabe, eu tenho, é Bill, não sei se é Clinton, nem sei direito o que eu tenho, mas tenho alguns desses livros, Clinton, Bush, Lee Kuan Yew, eu tenho eles. Nunca li, sabe, e eu leio, mas nunca li. Eu fico lendo o livro do Rick John várias e várias vezes. Eu não sei porquê, é isso que me abençoa. Sim, eu estou contemplando, é isso que me atrai. Eu não sou atraído pela forma de sucesso do mundo porque eu não acho que isso seja sucesso. Porque eu acho que isso é limitante. Termina só aqui no mundo. Não, acabou. Para onde você leva as coisas? Eu não acho que isso seja eterno. Eu não acho que isso dure muito tempo. De jeito nenhum. Eu acho muito passageiro. Sabe, o apóstolo Paulo morreu.
por volta dos 58, 60 anos. Ele nasceu no ano 4 depois de Cristo. Então ele era 4 anos mais novo que Jesus. Ele era jovem, mas morreu por volta do tempo de Nero, cerca de 60 depois de Cristo. Para sua idade, ele era um homem velho. Escreveu em Filemão que Paulo envelheceu. Ou Paulo, o velho. Sim. Então, para aquela época, ele era um homem velho. Sim. Qual era a expectativa de vida? 40 naquela época. É por isso eu disse que aos 15 você começa a sua profissão. Aos 18, você está pronto para uma mulher. Sim. Você está aí? Sim. Paulo era um homem velho. Então, quando ele termina a sua vida, a eternidade está falando. Quaisquer que sejam suas conquistas, são eternas. A partir de certa idade, acabou tudo. Não tem nada que você possa levar. Você nem consegue controlar as coisas que tem. Mundo não é atraente. Servir a Deus e deixar coisas para a eternidade é o que me atrai. Sim. Então, não se conforme, não se deixe atrair por todas essas pessoas grandiosas. Se você for para Singapura, eu estive lá com meus bispos alguns anos atrás. Sabe, e tenho certeza de que vamos para outros lugares também. Sim, você vai perceber isso. Você vai perceber que Singapura é um lugar incrível e Lee Kuan Yew é uma pessoa incrível, um líder incrível, incrível mesmo. Mas eu me sinto mais atraído por Paulo. Eu me sinto mais atraído pelo rejoiner. Eu me sinto mais atraído por pessoas que vivem para Deus. Sim, que você seja assim. E que o seu computador seja totalmente transformado, de verdade. Do mais íntimo do seu ser, e que você se torne uma das micro-igrejas. Que você se torne uma nação, que você se torne uma grande tribo. Que seus filhos sejam muitos, que seus frutos sejam muitos, que suas cestas de semente sejam muitas, que seu saco de semente seja cheio e que seus frutos também sejam muitos. Que suas cestas de frutos para o céu sejam verdadeiramente abundantes. Que Deus te unja com um poder de metamorfose e um poder de transformação. Que você seja completamente transformado pela renovação da sua mente, com o rosto descoberto, contemplando a glória e a glória, em nome de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Eu abençoo todas as crianças e famílias que foram chamadas para fazer parte deste grande e significativo ministério e comissão, e desta grande oportunidade que nos foi concedida pela imensa misericórdia de Deus, a nós como família. Eu abençoo todos que celebraram meu aniversário e me honraram com sua presença. Sejam também honrados e celebrados, e que vocês nunca caiam em ilusões e enganos. Que vocês nunca tenham a maldição de acreditarem numa mentira ou servir madeira e pedra. Mas que Deus multiplique tudo em sua vida. Agora levantem as mãos assim. Receba o dom da frutificação. Todos que estão assistindo pela televisão, levantem as mãos e recebam o dom da frutificação. Receba o dom em suas mãos. Se você tiver óleo, passe um pouco de óleo nas mãos. Receba a graça da frutificação. Que tudo em que você se envolver se multiplique, aumente, cresça, se expanda e nunca fique estagnado. Seja abençoado pelo Senhor com a bênção da frutificação neste dia especial. Assim como você honrou o servo do Senhor, que o Senhor te abençoe de volta com o dom da frutificação. Em nome de Jesus.
que morreu por você e por mim, que pagou o preço por mim e por você. Que a bênção do Senhor te acompanhe perpetuamente por onde você for. Que entre pelas suas janelas, entre pelas suas portas e transborde abundantemente. Que você seja celebrado pelos seus filhos e pelos seus netos. Que você seja honrado pelos seus filhos espirituais. Que você seja honrado pelos filhos do seu ministério. Que você seja honrado pelos seus filhos e filhas no Senhor. Que o Senhor te abençoe com companheiros de serviço, companheiros de batalha e companheiros de prisão no Senhor. Viva muito e cumpra o seu chamado. Chegue ao céu em glória para receber coroas, para receber recompensas, para receber uma alegria indizível e cheia de glória. Que o Senhor te faça crescer e te ajude. Agora, seja qual for a crise que você está passando, qualquer impasse, qualquer dificuldade, eu libero a poderosa mão de Deus para uma intervenção poderosa e sobrenatural, trazendo um fim a toda a crise e toda a maldade que opera e se manifesta na sua vida e na sua família. ILT Break Time igual 0.5 SGT. No seu ministério, em nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Agora, tudo aquilo que é incomum e que você não conseguiu fazer porque queria ser como o mundo, agora receba a graça de Deus para não se conformar mais com este mundo, em nome poderoso de Jesus. Nunca mais se preocupe com o que as pessoas dizem, ou com as impressões e opiniões das pessoas sobre você. Supere a calúnia, supere a fofoca, supere as histórias maldosas, supere toda a difamação e maldade, e a inveja. Pelo poder e pela graça de Deus, e pelo amor de Deus, que você construa suas próprias casas. Assim como o próprio Senhor abençoa a igreja para construir muitas igrejas, que você construa muitas casas e prospere em nome de Jesus Cristo. Que os inimigos do Senhor pereçam, enquanto você permanece firme para servi-lo todos os dias da sua vida. Seja abençoado. Eu te abençoo e seja abençoado novamente. Dê ao Senhor um grande brado e uma salva de palmas de louvor. Todas as cabeças baixas e olhos fechados. Estamos orando. Mas se você quer entregar sua vida a Jesus, pastor, ore comigo. Eu quero entregar meu coração a Deus. Onde quer que você esteja, pastor, ore comigo. Eu quero que Jesus salve a minha vida. Me faça uma nova pessoa. Eu quero que Jesus me salve. Onde quer que você esteja, se você quer que Jesus te salve. Talvez alguém te convidou, mas você ainda não nasceu. Mas hoje, você quer nascer e ser transformado por esse poder. Quando você diz, pastor, ore por mim, ore comigo, eu quero conhecer a Deus. Ontem alguém me mandou, fui salvo cruzada de Cofaridua. Você pode ser salvo. E um dia, você vai testemunhar, eu fui salvo. Em Mampum, se você está aqui e está assistindo, quer entregar sua vida a Jesus, pastor, ore comigo. Então levante sua mão assim. Apenas levante sua mão direita, bem alto. Deus te abençoe. Levante bem alto. Pastor, eu quero orar. Eu quero conhecer a Deus e mudar. Deus te abençoe. Levante bem alto. Não tenha medo. Não se conforme com este mundo. Eu quero entregar sua vida a Jesus. Se você levantou sua mão, venha. Venha aqui para a frente. Quero orar com você aqui na frente. Venha. Venha de cima. Venha do fundo. Venha, meu irmão. Venha. Venha para Deus. Venha, Jesus. Vamos. Venha para. Ó de Jesus. Não importa de onde você venha, seja de uma cidade grande, de um vilarejo tranquilo ou de qualquer outro lugar do mundo, você é sempre bem-vindo aqui. Venha correndo com um coração
Jesus está amorosamente chamando a cada um de nós e sua maravilhosa e abundante graça estará sobre todos aqueles que se aproximarem com fé e humildade. O livro sagrado proporcionará cura e restauração. Venha toda a luz divina para a alegria e a paz. Sim, ele disse que eu poderia entrar em sua gloriosa presença sem qualquer medo ou hesitação. Para aquele lugar santo onde sua misericórdia me envolve. Sim, venha correndo, venha correndo, venha correndo. Vamos, deixe-me orar com você. Venha para Jesus, onde Jesus está vindo, a graça dele será sua e dele. No livre me dará sua cura. Venha para a misericórdia. Levante suas mãos e vamos orar. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego minha vida a Jesus. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Por favor, lave meus pecados com o santo sangue de Jesus. Pai Celestial, não consigo te ouvir. Diga, Pai Celestial, perdoe-me. Ajude-me a nascer de novo a partir de hoje, por favor. Lava-me com o sangue de Jesus Cristo. Faça de mim uma nova pessoa hoje, por favor. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por me salvar hoje. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora dê a eles um dos meus livros de presente. Estou te dando um livro de presente. Esse livro normalmente é vendido por cerca de 40 ou 50 cedis. Não sei exatamente quanto, mas para você hoje é de graça. Amém. É um presente. Todo mundo vai ganhar um. Deus te abençoe. E se você já pegou o seu livro, por favor, vá para este lado. Temos todas essas pessoas maravilhosas esperando por você do outro lado. Tudo bem. Faça a sua sagrada comunhão. Somos irmãs e nossas vidas verdadeiramente apenas começaram no Espírito Eterno em que vivemos agora e viveremos para sempre, em união divina e com grande significado. Como filhos amados de Deus, ouvi atentamente a sua única e sagrada palavra e reuni-vos com reverência e devoção em volta da mesa sagrada do Senhor. Coma seu corpo abençoado, beba seu sangue precioso e, assim, cantará uma canção de amor eterno e gratidão profunda, sentindo-se profundamente conectado. Aleluia, 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 aleluia. Pai, obrigado por esta oportunidade. Elevamos o pão, dizemos que agora este é o teu corpo. E recebemos o corpo de Jesus Cristo. Recebemos cura, recebemos poder, recebemos vida. Recebemos a tua bondade. Abençoa todos que fazem parte desta comunhão e cura toda dor, toda doença, todo tipo de câncer, toda doença debilitante, toda doença crônica, toda doença que nos obriga a tomar remédio todos os dias, toda condição ocular, toda condição auditiva, toda condição geniturinária, todo problema de fertilidade, toda dificuldade. Senhor, dá-nos o teu poder de cura. Nós o recebemos através do corpo de Jesus Cristo. Receba o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. Juntos nos uniremos ao Senhor
aquele que fielmente prometeu nossa grandiosa e eterna recompensa, uma felicidade que será 100 vezes maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, e assim viveremos para sempre em sua gloriosa presença. Filhos amados de Deus, aqui está a palavra sagrada e santa, e eu unam-se verdadeiramente à mesa generosa do Senhor. Comam do seu corpo redentor, bebam do seu precioso sangue e cantaremos a canção do amor eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora escutem. Não haverá felicidade sem perdão. Tem que haver perdão. Quantos percebem que tem que haver algum perdão? Você sabe que a pessoa ao seu lado não ficará ao seu lado se você não perdoar. Você precisa perdoar. Caso contrário, você não tem amigos, não tem família, não tem felicidade, não tem amor. Que, pelo sangue de Jesus, você encontre o poder para perdoar, amar e se relacionar com quem o Senhor quiser que você se relacione. Que seus erros sejam relevados assim como você releva os erros dos outros. Que seus pecados sejam perdoados por meio desse sangue maravilhoso. Que o sangue de Jesus fale por você nas portas. Quando o inimigo vier contra você como uma enxurrada, que o sangue de Jesus os encontre e explique por que você está livre de toda culpa e condenação. Pois quem é aquele que ousaria verdadeiramente acusar o ungido do Senhor? ILT, Brent time igual 0.5S e GT, seja completamente coberto, seja purificado e lavado, e seja totalmente liberto pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela imensa bondade da cura que nos concedeste. Que o Senhor te abençoe abundantemente e ricamente com todas as coisas boas e maravilhosas, e te conceda bênçãos e prosperidade, assim como você vestiu suas roupas coloridas e celebrou com grande alegria e gratidão, com um coração cheio de júbilo. Que você tenha muitos dias coloridos, muitos dias de celebração. Que seus dias de luto e tristeza sejam poucos e distantes. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Podem se sentar.